Bem-vindo ao Celebrai a Palavra de Deus. E hoje, dentro dos meus estudos, das minhas momentos com Deus, quero trazer uma mensagem que me tocou bastante no final de semana e aí eu vim preparando ela, estudando um pouco mais sobre ela, refletindo um pouco mais sobre esse texto, que é que Deus tem um plano. Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem um plano para a minha vida, Deus tem um plano perfeito. Deus não improvisa, Deus tem um plano perfeito para você. E eu quero começar aqui lendo Efésios capítulo 1, versículo 3. Vamos começar por esse versículo. Se você tiver a sua Bíblia, já pega ela, já faz a sua anotação. A versão que eu vou ler aqui é a Nova Almeida, a versão da Bíblia de Estudo, né? A nova tradução da linguagem de hoje. É uma versão um pouquinho mais moderna, vamos dizer assim. Não é a versão que a gente tem como padrão por aí, que é a Nova Almeida atualizada, mas é uma versão bem interessante para a gente estar estudando, para a gente estar batendo esse papo aqui. Vamos lá. Efésios 1, capítulo 1, versículo 3. Agradecemos. Vamos lá. Agradecemos ao Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo. Ele tem nos abençoados por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele, por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus. Vou ler um pequeno detalhe. Antes da criação do mundo, Deus já havia nos escolhidos. Antes da criação do mundo, Deus já havia nos escolhidos. Querido, Deus já tem um plano perfeito para nossas vidas. Ele já sabe onde nós vamos errar, onde vamos cometer os nossos pecados. E Ele já tem um plano perfeito para que tudo aconteça segundo o propósito dele, segundo a vontade dele. Essa é um entendimento que a gente tem que ter, que a gente busca, quando Jesus Cristo nos ensina no Sermão do Monte: bem-aventurado é aquele, se bem-aventurado que é aquele que confia totalmente na plenitude do Senhor. O que pode acontecer muitas vezes, o que acontece comigo, na grande maioria das vezes, eu acredito que também pode acontecer em algumas situações com você, é a gente querer tomar a rédea, querer tomar a decisão, querer assumir o controle das coisas. Vou te dar um exemplo que aconteceu com um pastor, e ele estava contando o que aconteceu com ele, e foi um exemplo muito claro, foi um exemplo que mostra um pouco como a gente acaba assumindo, mesmo com coisas simples, assumindo a responsabilidade, tentando improvisar de alguma maneira, quando a gente deveria apenas se relacionar com Deus, perguntar para Ele qual que é a vontade dEle, qual que é o propósito dEle, e com certeza a vontade dEle, o propósito dEle é muito mais agradável, muito melhor do que a nossa. Então, esse pastor ele tinha um casamento para ele celebrar, e ele ia junto com a esposa dele, e momentos antes dele sair de casa por alguma eventualidade ali, por algum acontecimento, a esposa dele derrubou
coisa no vestido, né, na sua roupa, ali no momento de se maquiar, e acabou sujando o seu vestido. Naquele mesmo momento, a esposa entrou em desespero, toda preocupada, chamou o pastor, o marido, né? E ele foi lá correndo ver o que aconteceu, viu a situação do vestido, começaram ali a discutir o que queriam fazer. E aí ele começou, no desespero dele, tentar improvisar. O que ele tentou fazer? Ele tentou limpar o vestido. De que maneira? Foi lá e começou a esfregar o local da onde estava borrado, onde tinha mancha, né? E aí a situação não estava melhorando, né? Por quê? Porque ele não é especialista, não tem um entendimento de como limpar uma mancha nesses acontecimentos. E aí ele teve uma brilhante ideia, falou assim, peraí, vamos ver o que eu posso fazer. Foi lá, a brilhante dele foi consultar, perguntar, tirou uma foto, colocou lá no chat GPT e foi ver qual era a recomendação, o que era para ser feito. E aí nesse momento o chat GPT falou, poxa, a primeira coisa que você tem que fazer é não esfregar a mancha. E o que ele tinha acabado de fazer era ter esfregado. E o que eu quero dizer com isso que nos conta a história? É que muitas das vezes os problemas vão acontecer, as situações vão surgir na nossa frente de um determinado acontecimento, de um determinado necessidade, de um determinado desespero. E quando isso acontece, a gente não tem a atitude de, muitas vezes, perguntar antes de tomar uma decisão, antes de sair executando, antes de propriamente de tentar desespero. A gente acaba não tendo esse momento de conversar com Deus, de se relacionar com Deus, de perguntar para Ele, é exatamente isso? Ou entender, era o plano? Era isso que era para acontecer? Não sei. E às vezes a gente assume essa responsabilidade de tentar improvisar, de tentar fazer de alguma maneira, e a gente vai por impulsão. Então a gente vai improvisando porque veio na cabeça, deu aquela vontade, eu acho que é isso, acho que é aquilo, vamos para cá, poxa, estou totalmente endividado aqui, vamos tentar fazer um outro negócio aqui, está complicado aqui, vamos fazer de outra maneira aqui, e a gente começa a entrar em desespero, e isso é tanta informação na nossa cabeça que a gente começa a se perder e começa a não seguir o plano de Deus, não esperar em Deus, não confiar em Deus. Não estou dizendo para você que você tem que ficar parado, que você não tem que fazer nada, que você tem que sentar a bunda no sofá e falar assim, não, essa é a vontade de Deus aqui, eu vou ficar aqui. Não, muito pelo contrário, você tem que entrar em ação. Mas o que eu quero dizer, calma, Deus já tem um plano perfeito para você. Deus não improvisa, Deus não tem um plano B. O plano B não existe, ele só existe um plano A. O plano A é você conhecer a Cristo, se tornar uma nova criatura, e através da graça de Cristo, nós somos perdoados pelos nossos pecados, pelos erros que nós cometemos, e através da graça de Deus, de Cristo, somos salvos. Esse era o plano desde o início. E eu quero te mostrar para que você entenda. Se a gente continuar a leitura em Efésios, vamos lá. Versículo 7. Pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertos. Isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus, que Ele nos deu com tanta fartura. Deus, em toda a sua sabedoria e entendimento, fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo. E esse plano é unir, no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo o que existe no céu e na terra. Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus. Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade e com aquilo
que ele havia resolvido desde o princípio. Então, tudo vai ser resolvido de acordo com a vontade de Deus. Cabe a gente não improvisar, cabe a gente não interferir, cabe a gente não assumir a rédea, não entrar em desespero e começar a fazer as coisas, principalmente coisas erradas, principalmente coisas ilícitas, principalmente achar que não, é só por conta disso aqui, é só esse pequeno detalhe aqui eu vou subornar, só porque esse pequeno detalhe aqui eu vou cometer um pecado, vou trair minha esposa, só porque esse pequeno detalhe aqui eu vou beber demais, vou ficar bêbado. Mano, é só hoje, vai ser só um dia que eu vou encher a cara e vou ficar bêbado. É um pequeno detalhe, um pequeno detalhe, uma pequena decisão pode mudar completamente o rumo das coisas. Isso não quer dizer que a sua decisão, o seu pecado mude a história de Deus. O plano de Deus já é perfeito, vai acontecer no momento que tiver que acontecer, de acordo com a história que Deus resolver, no momento certo. Ponto. Não cabe a gente entrar em desespero. Cabe a gente buscar a palavra o tempo todo, buscar esse entendimento o tempo todo, para que cada vez mais tenhamos a paz, a confiança que tudo vai acontecer no tempo certo, no momento certo, e fazemos a vontade de Deus. O quanto mais alinhado, o quanto mais buscarmos sermos semelhante a Cristo, que é o que Ele nos ensina, ser semelhante a Ele, mais fácil vai ser a gente ter o entendimento, mais fácil vai ser as coisas acontecerem de acordo com a vontade de Deus, mais processo vai ser muito mais tranquilo, e você vai ter aquela paz que excede todo entendimento. Por quê? Porque as coisas vão acontecer no tempo que tem que acontecer, e a gente tem que cada vez mais buscar estudar, cada vez mais buscar a tua palavra, cada vez mais buscar a Cristo, buscar o entendimento. Deus quer ter um relacionamento comigo, Deus quer ter um relacionamento com você, e muitas vezes isso está conturbado, cheio de decisões, cheio de coisas no seu dia a dia. Muitas vezes a gente troca um momento com Deus simplesmente para passar um Instagram, para passar uma mídia social, para dar uma olhada, para ver o que tem, para ver uma televisão, para se distrair com alguma coisa que ou vai focar numa preocupação que você sabe que você não vai resolver naquele momento, sendo que era um momento que você pudesse, e que você tem a oportunidade de se relacionar com Deus e talvez ouvir um direcionamento. Então esse pequeno detalhe pode mudar totalmente o seu dia, pode mudar a sua manhã, a maneira como você começa pode mudar a sua manhã, pode mudar o seu dia, pode mudar a semana, pode mudar o mês, pode mudar o ano, pode mudar anos da sua vida, simplesmente com uma pequena decisão, com pouca sabedoria, uma decisão errada, vamos dizer assim. A diferença de líquido e sólido na água é 1 grau. Em 1 grau ela é líquida, no outro grau ela passa a ser sólida, é duro, é gelo. Essa é a grande diferença. A diferença no mar, um errozinho, um erro que você comete, você vai para rumos totalmente diferentes. E isso aconteceu porque você assumiu a decisão, assumiu o improviso e assumiu querer fazer as coisas do seu jeito. E não consultou. Lembra da história? Vou consultar o médico, vou consultar aqui o que fazer com esse problema. A sua consulta está aqui, ó, é na palavra. A palavra de Deus. Esse é o seu guia. Essa é a consulta. É para aqui que nós devemos olhar e nos perguntar todos os dias, porque o plano já existe. Vamos lá, de novo. Vou ler aqui um outro livro para que você entenda. João 1. João, Evangelhos, dentro dos Evangelhos de João, Mateus, Marcos e Lucas e o próprio João 1, está aqui. Capítulo 1, versículo 1. No começo, aquele que é a palavra já existia.
Ela estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra, Jesus Cristo. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas. E nada do que existe foi feito sem ela. E a palavra era a fonte da vida. E essa vida trouxe a luz para todas as pessoas, a luz de Cristo. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não consegue apagar. Desde o início, Deus já sabia que Adão ia pecar. Desde o início, Deus já sabe que nós vamos pecar, que nós vamos cometer nossos erros. Deus não julga, Deus não analisa o meu passado, não analisa o seu passado. Deus está preocupado com o seu futuro, com o seu presente. Em que momento você vai fazer a vontade dele? Em que momento você vai se relacionar com ele? Em que momento você vai acertar a Cristo como seu único, suficiente Salvador? Em que momento você vai confiar nele? Porque ele tem um plano perfeito. Desde o início, antes mesmo de você nascer, assim como está em Efésios, antes da criação do mundo, Deus já havia nos escolhidos para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de fazer o plano dele, o plano perfeito, sem improviso, o plano A, não tem plano B, o plano é dele, confia nele. E o que eu quero deixar para que você hoje reflita no dia de hoje é que a gente tem que cada vez mais buscar a nossa união com Cristo, cada vez mais buscar a palavra, cada vez mais buscar o entendimento da palavra, cada vez mais buscar esse relacionamento com Cristo, porque o plano é dele, o plano não é seu. Ele tem um plano perfeito. Nós não temos o plano perfeito. Por quantas vezes eu tentei, estou tentando e bato cabeça com uma decisão aqui, acho que é lá, a empresa vai para cá, a empresa vai para lá, vamos para tal produto, vamos para outro produto. E muitas vezes a gente tem que sim ter calma, paciência, ir para o seu quarto, ir no secreto, buscar, orar e se relacionar com Ele, porque a oração é isso, é um relacionamento, buscar se relacionar com Deus e Ele, no momento certo, na hora certa, do jeito certo, mostrará o porquê e o plano perfeito. Você não precisa saber qual que é o plano, em que momento vai acontecer e que hora vai acontecer. Eu sei que você quer saber disso e eu também quero saber disso, mas não é sobre isso, é sobre confiar, é sobre confiar em Deus. Confie em Deus, se relacione com Ele, busque a Ele e Ele revelará a você o plano perfeito, o plano agradável, o plano ideal, o plano A, sem improviso. Esse é o plano de Deus. Busque-o todo dia, a todo momento, a se relacionar com Ele, a fazer a tua vontade, não a minha vontade, não a sua vontade, mas a vontade dEle. E o plano perfeito e agradável, sem improviso, vai acontecer no tempo certo, na hora certa. Que você possa hoje, mais que nunca, buscar se relacionar com Deus, confiar plenamente em Deus, para que esse plano, o desespero do dia a dia, o desespero que está acontecendo, o desespero que você está vendo no dia seguinte, não seja seu. Que Ele tem um plano perfeito para a minha vida e para a sua vida. Que Deus te abençoe no dia de hoje e nos vemos no próximo episódio. Bye, bye.